Olá, no programa de hoje vamos conversar com o intercambista Ernesto Abílio Watt. Eu sou Fernando Negrão Duarte e está começando o Niso Comunidade. Estamos recebendo hoje o intercambista Ernesto Abílio Watt. Ele veio de Moçambique conhecer Sorocaba e vai fazer uma ponte muito importante entre a Uniso e o país de origem dele. Ernesto, muito obrigado pela sua presença desde já. Queria saber há quanto tempo você está em Sorocaba? Muito obrigado pelo convite e sinto-me bastante honrado em estar aqui. Bom, estou em Sorocaba já fazem 30 dias, cerca de um mês. E como é que você veio para Sorocaba? Como é que aconteceu essa sua vinda de Moçambique para cá? Quem te trouxe? Ou como é que você chegou? Como é que foi feito algum contato, algum intercâmbio, algum parente? Como é que foi? Nossa, foi uma longa história. Uma longa história. Eu conheci uma ONG chamada AIESEC, que facilita intercâmbios para jovens estudantes, e foi através dessa ONG que obtive a oportunidade de cá vir. Agora, a ONG é uma ONG internacional, é isso? Exatamente, é uma ONG que está em diversos países ao longo do mundo e procura facilitar esses intercâmbios, procura ajudar sempre os jovens que têm algum interesse em ter alguma experiência internacional e partilhar e viver novas experiências. Lá em Moçambique, você já era formado, você fez faculdade, como é que está a sua graduação, seu nível de ensino? Bom, na verdade, essa experiência que estou tendo cá em Sorocaba com a ESEC é uma forma que eu tive de me presentear. Eu me formei agora há pouco, 25 de outubro deste ano, em Relações Internacionais e Diplomacia. E aí, quando você veio para Sorocaba, você conheceu a Uniso? Sim, quando vim a Sorocaba, eu tive a oportunidade de conhecer a Uniso através de uma amiga que eu tive cá. Então, ela foi falando de mim para o pessoal cá da Uniso e eles tiveram bastante interesse em querer conhecer-me. E aí você está hoje na casa de quem? Parente, num hostel? Onde você está morando aqui em Sorocaba? Bom, eu estou num host, numa família e, de preferência, é brasileira e eu acho que até isso serve para permitir que eu tenha um contacto mais a fundo com a comunidade brasileira, uma vez que eu estou morando com uma família brasileira e tem sido uma experiência fantástica. Nesses 30 dias que você está em Sorocaba, o que tanto você já fez? Já foi para balada, já foi passear em shopping, já foi passear em parque, já conheceu alguma pessoa especial? Como é que estão nesses 30 dias aí? Bom, esses 30 dias foram de muita correria porque tudo aqui para mim é novo. E uma coisa que chamou bastante a minha atenção é que tudo é novo e tudo é grande. É uma cidade enorme, tudo fica distante. Já conheci os shoppings, já comi bastante coisa mesmo, já comi bastante coisa. Conheci pessoas maravilhosas e gostei muito da simpatia do povo de Sorocaba. Eu acho que o povo de Sorocaba é um povo bastante receptivo, uma vez que ainda não tive a oportunidade de ir para outras cidades, só tenho mais noção de como é o povo de Sorocaba e é bastante receptivo e me senti bem acolhido cá em Sorocaba. Você é de originário de qual cidade lá em Moçambique? Qual é a sua cidade? Como é que é a característica dela? Conta um pouco para a gente. Bom, eu sou da capital, Maputo, e é uma cidade também bastante tranquila, Uma cidade grande. muito pequena. Pequena? Muito pequena, muito pequena. Sorocaba é enorme comparado a Qual é a Maputo. população lá de... Nós temos cerca de 1.090.000 habitantes. Moçambique toda? Não, Maputo. Lá no Maputo. Sim, Moçambique todos são, ao todo, mais de 28 milhões. Tá.
E aí, o português que você aprende lá, que é língua natural, com o nosso português aqui, você já sentiu alguma dificuldade? Já teve que se adaptar a algumas palavras? Como é que é? Há muita coisa mesmo. Porque aqui, primeiro, a primeira diferença que eu notei é que fala-se bastante no gerúndio, diferente do que nós falamos. Aqui vocês falam estou comendo, estou dançando, estou viajando, e nós lá usamos mais expressões como estou a comer, estou a viajar. Então é um pouquinho diferente, mas com alguma habilidade consegue se adaptar. E o bom de tudo é que eu consigo compreender sempre. Você teve a oportunidade de visitar outros países antes de vir para o Brasil e especificamente para Sorocaba? Sim, eu já tive a oportunidade de visitar outros países, como é o caso da China, eu já estive no Egito, e são culturas bastante diferentes da minha cultura. Para o caso do Brasil, eu me sinto um pouco mais identificado com a cultura brasileira, diferente dos outros países que eu visitei anteriormente. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Ernesto Watt, ele que é de Moçambique e está visitando Sorocaba e conheceu a Uniso, e agora vai ser uma ponte muito importante entre a nossa universidade e o país de origem dele. Não saia daí, a gente volta já. A Câmara Municipal de Sorocaba aperfeiçoa seus meios de comunicação com a sociedade, ampliando a transparência e dando visibilidade aos trabalhos realizados pelo Legislativo da cidade de Sorocaba. No Facebook, a comunicação das matérias ficou mais leve e direta, facilitando o acesso e a rápida compreensão dos temas discutidos. Hoje temos transmissão ao vivo através de lives, enfocando atividades internas e externas dos parlamentares. No Face você também encontra eventos para audiências públicas, campanhas e fotos exclusivas da cidade. No Instagram você pode acompanhar campanhas, a atividade dos servidores e enfoque diferenciado no IGTV e nos stories do Insta. Nossa audiência só aumenta e hoje os trabalhos da Câmara são acompanhados pela TV Câmara e pela Rádio Câmara em todo o mundo. No Face alcançamos mais de 10 mil seguidores. No Insta, triplicamos os seguidores, que chegam a mais de 1.500. Além destas ferramentas, você pode mandar o seu alô, crítica ou sugestão para o nosso WhatsApp. E pelo Twitter, você acompanha instantaneamente notícias e dicas quentinhas, 24 horas por dia. Câmara Municipal de Sorocaba, com você em todo lugar e nas mais diversas plataformas de comunicação. Compartilhe essa ideia, compartilhe cidadania. Estamos de volta com o Nilson Comunidade. No programa de hoje estamos conversando com Ernesto Abílio Watt, ele que veio de Moçambique para conhecer Sorocaba, conhecer a Universidade de Sorocaba, conhecer o Brasil. Ernesto, a gente estava falando aqui um pouco de Moçambique, da sua origem, tal, das suas experiências internacionais. Você está em Sorocaba há um mês. Nesse período você chegou a pegar o Dia da Consciência Negra aqui no nosso país? Sim. O que você achou dessa data? O que você acha que é ou não expressivo parar a cidade para refletir sobre a consciência negra? Bom, eu achei bastante interessante um dia ou uma semana reservada para se pensar nos negros. No entanto, eu tenho um ponto de vista um pouquinho controverso em relação a esta data. Eu penso que sempre que a gente procura reviver o passado, remoer o que já passou, isso acaba revitalizando as nossas feridas. Nós estamos a dizer que a escravidão e todo aquele processo criou marcas em toda a comunidade negra.
E a cada ano que nós procuramos lembrar e reviver esses fatos, as feridas e as marcas ganham mais vida e isso, de uma ou de outra maneira, pode fomentar uma certa vontade de se criar, não sei se esse seria um termo certo, criar-se uma vingança ou uma revolta, e isso não é bom para um país. Nós estamos a dizer que o Brasil é um país bastante miscigenado e está-se a criar, está a surgir no povo brasileiro uma vontade de criar uma união. Então, eu penso que esta data não ajuda bastante para aqueles que são os objetivos do povo brasileiro como um todo. Você chegou a participar de algum evento, foi alguma palestra, participou de alguma atividade específica? Chegou a comentar isso? Até teve um momento de fala sua ou não? Bom, infelizmente não, porque eu não sei qual poderia ser a recepção disso. Mas eu tive a oportunidade de participar de um evento e eu até achei bastante interessante, porque tinha lá bastante coisa que representasse. Eu penso que se o Dia da Consciência Negra fosse simplesmente procurar expor aquilo que a comunidade negra tem de bom e do melhor, vendo dessa parte, eu penso que seja um dia fantástico. Eu vi lá bastante coisa, eu vi mulheres fazendo tranças, uma arte ali, outra acolá, e foi bastante entusiasmático. Agora, com relação à Universidade de Sorocaba, você conheceu a Uniso, chegou a participar de alguns eventos, de algumas atividades do nosso curso de Relações Internacionais, e como é que vai ser daqui para frente essa ponte entre a Uniso e Moçambique através de você? Bom, o que acontece é que existe uma certa dificuldade de comunicação entre a Uniso e as universidades em Moçambique. Então, uma vez que eu sou de lá, eu irei servir de ponte para que sejam estreitadas relações entre a Uniso e as universidades em Moçambique. Falando em alimentação, em comidas típicas, né? Nesse mês que você está aqui, você falou que já experimentou muita coisa. O que mais você gostou da nossa comida ou que é muito diferente da sua alimentação convencional no dia a dia lá? Aqui o nosso arroz, feijão, como é que é lá? Nossa, essa foi a primeira e grande dificuldade, porque aqui todos os dias é feijão. Temos sempre feijão e acompanhado de alguma coisa. E geralmente em Maputo e em Moçambique a gente não come feijão todos os dias. Come o arroz? O arroz é básico também não? O arroz é básico, o feijão não. Eu fico 2 meses, até 3. Não pode. É uma coisa bastante engraçada. Então eu chego em Sorocaba, eu estou lá com a minha família. Primeiro dia, feijão. Amanhã teremos um outro alimento. Segundo dia, feijão. E nunca mais parou. Nunca mais parou. Então, isso foi um choque, foi difícil acostumar-me. Gostou? Ou não? Bom, o feijão é bom. O feijão é bom, só que é um pouquinho diferente daquilo que eu estou habituado. Mas como estou cá para viver a diversidade e viver uma experiência como brasileiro, por que não? E qual outro alimento que te chamou a atenção? Já comeu uma macarronada? Já comeu a pizza? Já comeu um churrasco? Já comi uma macaronada. Nossa, preparam tão bem. São boas lembranças para levar a casa. Eu pedi até para a mãe que eu obtive cá no Brasil, para que ela preparasse um conjunto de receitas, de tudo de bom que ela já preparou. Então, quando eu regressar a Moçambique, eu vou preparar tudo. Qual prato, com certeza, que você vai querer preparar lá? Nossa, o primeiro será estrogonofe. Estrogonofe. Nossa, ela prepara tão bem, mas tão bem mesmo. Não é um prato típico que você tinha hábito de comer lá? Você nunca comia lá? Não. Qual é o prato, Bruno, convencional? Além do arroz, o que acompanha o arroz lá no dia a dia de vocês? Bom, geralmente a gente acompanha com mariscos. Marisco. Um bom peixe, um bom camarão, uma boa lagosta.
Tá, e são a base, então, nutricional de vocês. Exatamente. Muito bem. Aí a Júlia Henriani, que é a nossa produtora, ela trouxe para você aqui, quero até que se ponha mais perto aí da bandeira, daqui a pouco a gente vai falar da bandeira de Moçambique, alguns docinhos nossos típicos, tá? Então eu queria ver se gostaria que você experimentasse, tá? Vamos começar por esse aí, que é o maiorzinho. Esse aí, esse. Que você experimentasse, ver o que você gosta. Pode só experimentar, depois a gente come, depois que acabar o programa, a gente divide, né? Brincadeira, isso é tudo seu. Experimenta ver o que você acha, tá? Se você já comeu esses doces aqui no Brasil e o que você acha deles. Muito bom. Bom? Lembra alguma coisa lá de Moçambique ou não? Lembra-me de chocolate, Chocolate. mas não é muito familiar. Muito bem, então isso é um bolo de brigadeiro. Brigadeiro é um doce que a gente encontra em todas as nossas festinhas de aniversário. É praxe ter o brigadeiro. A base dele é chocolate mesmo, com chocolate granulado, e esse especificamente é um doce, que é um bolo de brigadeiro. Vamos comer esse outro aí, por favor. Pode abrir. Este daqui. Esse também Que será isso? Esse é tradicional. Experimenta também, eu queria que você falasse o que gosto tem, que sabor tem. Esse é familiar. Esse é familiar. Isto é feito de amendoim. Amendoim, isso, é a nossa paçoquinha. Existe alguma coisa parecida lá? Sim, existe. A gente chama molina. Molina. É preparado da mesma forma, sim. Tá. Amendoim com açúcar, Sim, enfim. amendoim com açúcar. Muito bem. E aquele outro agora, também, pode abrir também a embalagem. Este daqui. A produção, então, separou 3 docinhos típicos aqui que a gente encontra em qualquer boteco de esquina, qualquer barzinho, qualquer restaurante, né? Para que o nosso entrevistado, Ernesto Watt, experimentasse. E esse aí? Esse não conheço, não. Bora dar mais uma mordida nesse é que gostou. Não me é familiar. Nem nunca tinha comido nada parecido lá também. Não. Tá, esse é um doce muito tradicional, que é o nosso doce de leite. Doce de leite? Que é leite com bastante açúcar também, né? E aí você faz um preparado, depois estica ele numa base, aí numa mesa, né? Muito E bom. aí corta, espera esfriar, corta os pedacinhos, é o nosso doce de leite. Dos muito 3, o que você mais gostou? De certeza eu gostei mais deste. Do brigadeiro. Do brigadeiro. Eu estava com muita expectativa de provar um. Já tinha comido nesses dias que estava aqui ou não tinha comido brigadeiro? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Eu tive várias promessas, pessoas prometeram tanto. Brigadeiro. Mas Você vai ficar no Brasil até quando? vou ficar no Brasil até 30 de janeiro. Tá. E nesse período, o que mais você já tem programado? Quais são as outras atividades que você vai fazer? Bom, para além das atividades que eu tenho desempenhado numa ONG cá em Sorocaba, Qual é a ONG que você tá? a SOS Sorocaba, eu pretendo também, ao longo deste período, fazer algumas viagens ao longo do Brasil. No SOS, que é uma entidade muito importante, significativa aqui na nossa cidade, já cinquentenária, você está fazendo o que lá? Bom, eu tenho ajudado na SOS com trabalho administrativo e na área de marketing. Como é que você está vendo, de repente, o trabalho do SOS em acolher os moradores de rua? Lá em Moçambique tem essa situação também de morador de rua, semelhante ao nosso, infelizmente, morador de rua aqui em Sorocaba, morador em situação de rua? Bom, eu aprecio bastante a existência da SOS e estimo bastante todas as atividades que são desenvolvidas lá em prol dos moradores de rua. Infelizmente, temos situações dessas em Moçambique, temos vários moradores de rua, mas um caso caricato é que nós não temos instituições como a SOS, cá em Sorocaba, que está lá para dar este apoio. Se existem, são bem escassas e não conseguem aos níveis ou aos moldes que, por exemplo, a SOS tem feito cá em Sorocaba. Dá para imaginar em tentar levar um tipo dessa estrutura lá para Moçambique, você com essa experiência que está tendo? Bom, eu por acaso já pensei nisso e estou criando bases
me solidificando em como pode ser o procedimento de criação de uma instituição dessa. Por acaso, já tenho conversado com algumas pessoas da SOS que já são bem antigas, trabalham na SOS já há bastante tempo, têm bastante experiência e têm me passado algumas dicas de como é que isso poderia ser feito, porque sempre que nós saímos para um outro país, nós temos que procurar ver o que é que tem de bom lá e que podemos implementar no nosso país, e para o meu caso não seria diferente. Agora, com relação também a essa sua experiência internacional, Moçambique hoje tem ali cidades do entorno, algumas expressões que a gente fala aqui em Sorocaba, questão de vocabulário, enfim. A produção separou aqui algumas palavras, não sei se você conseguiu já ouvi-las e se você entendeu esse vocabulário típico nosso aqui. Xé. Xé, eu conheço esse. Tá. O que será que é? O que é o xé para você? Pelo que eu pude notar, significa até parece. Pindorba. Pindorba. Nossa, eu ainda não vi esse, não. Fio. Fio. Também não. O fio, o pindorba, produção, vocês me pegaram aqui também, que eu sei o que é pindorba, tá? O fio é o diminutivo de filho. De o fio. fio. Ah, o fio. É, tá? Nossa. Avoado. Avoado. Eu acho que eu não tenho andado com sorocabanos. Avoado é distraído. Você anda meio avoado, distraído. Entendi. Castelei. A Castelese conheço. Foi o primeiro que eu conheci, cara. O que é o castelei? Castelequi. Castelequi. Muito bem. Olha lá, o Pindorba, a produção colocou que é alguma coisa também meio zoada. Tá? Muito bem. Obrigado, viu, produção? Tá rápida hoje. Tá? Estorvo. Estorvo. Me lembra estorvo, o incômodo. Incômodo, tá certo, o nosso português, né? Coaiar o bico. Qual é o bico? Nossa, o que é isso? Eu só conheço o bico. Coaiar o bico é da risada, eu tô dando risada. O coaiar do bico dessa história toda aqui, coaiar o bico. Não conheço, não. Paia. Paia. Ou situação paia. Ou situação complicada. Paia, sem graça às vezes, complicada. Nossa. E vamos resolver isso em 2 palitos. Em 2 palitos. Não vi essa Não? É rápido, resolver rápido em 2 palitos. Resolver lá rápido, 2 Isso, palitos. 2 palitos. E o filãozinho, você já comeu um filãozinho? Filãozinho, eu vi essa expressão. É pão. Pão, isso, é o nosso pão francês, ou o nosso pãozinho do dia a dia, né? Que a gente chama de filãozinho, né? Filãozinho. E você já pegou chuva aqui ou não? Já, minha nossa. Chovendinho. Chuvendinho. Quando chove pouco é chovendinho. Por que falam assim? São expressões da região, né? E quando chove muito, é um toró d'água. Toró de água. Toró d'água, né? Se pá, a gente continua o papo. Se pá. Se pá, a gente vai continuar o papo aqui. Enfim, são situações assim que você estava aprendendo também, mas eu ia aproveitar também esse momento para a gente falar que a gente está no período já do Advento para o cristão, que é o momento do Natal. O Brasil é um país cristão, tem a maioria cristã, independente de serem católicos ou não. Agora, como é que é lá o Natal em Moçambique? É comemorado? O país é cristão? Você pertence a alguma denominação religiosa? Sim, o país celebra e comemora. A mesma agitação que se verifica cá é a mesma que se verifica em Moçambique. Não há muita coisa diferente. Bom, eu sou cristão e pertenço a uma denominação religiosa e... Qual é a sua denominação religiosa? Eu sou cristão evangélico. Evangélico. Exatamente. Já foi a alguma igreja aqui em Sorocaba? Sim, eu frequento uma bem próxima à minha casa. Tem uma igreja e tenho frequentado lá. E pretendo frequentar até Qual é a último igreja que dia. você está frequentando? Você lembra? É a Igreja Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, Sim. tá? Uma igreja bem tradicional. É. Tá.
E aí, no Natal, você acredita que são as mesmas características da ceia de Natal? Vocês têm esse hábito também de fazer lá? Sim, temos o hábito de ter uma ceia de Natal, a mesma comemoração de final Troca do de ano, presentes? troca de presente, amigo oculto, Mesma coisa. mesma coisa. Já entrou em algum amigo oculto ou não? Por acaso eu vou entrar hoje. Vão fazer um Vou hoje? fazer hoje. Tá, é da família que você tá, ou de amigos? Como é Não, que é? de amigos. De amigos. De amigos, sim. Tá, e esses amigos que você está fazendo, você já foi para onde aqui em Sorocaba com eles? Você Nossa. já falou que conheceu o shopping, mas já foi para alguma balada, alguma casa noturna, como jovem, locais que o pessoal frequenta? Eu já fui a algumas festas programadas, já fui à piscina e também Piscina, você foi aonde? na casa de um amigo. Ah, não foi em algum clube, não? Não. Tá. Não foi em um clube. Atividade esportiva, você praticava alguma coisa lá em Moçambique? Pratica? Bom, eu praticava atletismo. E o nosso futebol, como é que foi chegar aqui no Brasil e ver tanta gente falando de futebol? Você acabou pegando, acho que o final do Campeonato Brasileiro também, Flamengo também foi campeão, Campeonato Internacional. Enfim, como é que tá? Como é que você vê o nosso paixão pelo futebol? Bom, eu admirei bastante a paixão que existe pelo futebol e foi bastante inspirador e motivou-me bastante, porque é um pouquinho diferente do que acontece em Moçambique. O futebol não está assim, não existe um grande orgulho daquilo que é o nosso futebol. E eu cheguei cá e vi um povo alvoroçado por causa do futebol, e isso foi bastante inspirador. Chegou aí, já conheceu o São Bento em Sorocaba? Foi algum jogo do São Bento ou não? Infelizmente Não teve ainda oportunidade? não tive oportunidade, mas ainda vou a tempo. Muito bem. Vamos falar um pouco da bandeira de Moçambique. Guarda os docinhos aí do lado. Queria que você falasse um pouco, mostrasse a bandeira para a gente, já que nós deixamos lá em cima da bancada aí, para você falar um pouco da história da bandeira, as cores da bandeira, o símbolo que tem na bandeira. Queria que você levantasse um pouquinho ela para que a gente pudesse mostrar. Isso. Quais são, o que significam essas cores e esses símbolos, esse símbolo que tem na bandeira também? Bom, essas cores, o verde simboliza a esperança e tudo, que o país seja próspero naquilo que cultivamos. O amarelo simboliza as nossas riquezas, o vermelho, o sangue derramado para conquistar a nossa independência, o branco, a paz, e o preto, a negritude. E o símbolo que estão aí? É uma foice, é isso? Dá pra... Nós temos aqui uma foice, nós chamamos de enxada, Inchada. no sentido de procuramos usar a enxada para poder adquirir a prosperidade através da agricultura, uma vez que a base para o desenvolvimento do nosso país, Moçambique, está na agricultura. Qual é a agricultura mais intensa lá em Moçambique? O que mais se planta lá, o que mais se colhe, o que mais se consome ou até exporta? Bom, nós produzimos um pouco de tudo. Temos lá algodão, dentre alguns cereais que preparamos também. Você tem ali, você falou algodão, soja, Temos também, sim. milho, Sim. tá, cana. Cana-de-açúcar também. Produzimos bastante açúcar e exportamos. Tá, que é o que veio para o Brasil, inclusive, para a cultura Exatamente. principalmente a cana, né? Muito bem. Ernesto, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Brasil e que você tenha realmente essa experiência positiva aqui com a Universidade de Sorocaba e que seja esse elo, então, para com Moçambique e levar para lá também uma boa impressão nossa aqui na universidade. Agora você já está eternizado aqui no nosso programa, tá? Que você vai poder assistir lá em Moçambique e mandar para os seus amigos também lá. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Como é que é ser um jovem com 22 anos, sair de Moçambique e conhecer um outro país, de repente, para servir de referência para aqueles que têm alguma dúvida, vale a pena sair daqui? Posso ser bem acolhido lá em Moçambique também? Como é que é? Queria que você deixasse uma mensagem. Bom, primeiro eu gostava de agradecer pela oportunidade. Estimei bastante estar nesse momento descontraído, bastante conversa. Agradecer pelos doces,
E dizer que eu encorajo a todos os jovens a procurar de uma ou de outra forma adquirir uma experiência internacional. Uma vez que sempre que nós saímos da nossa zona de conforto, nós vamos para um outro país, vamos para uma outra cultura, nós estamos a dizer que nos desafiamos a nós mesmos. Porque nós estamos a aprender a conviver com o diferente, estamos a aprender a viver a diversidade, a respeitar e a viver a cultura do outro. E é sempre impactante poder ver como existem pessoas ao longo do mundo que vivem e pensam de maneira diferente. Por quê? Porque quando nós ficamos somente num único lugar, nós pensamos que a realidade é somente aquela, mas a realidade é bem diferente daquilo que nós nascemos, crescemos e pensamos que é. Então, há uma necessidade de poder viajar, sair para um outro país e visitar um outro país, perceber como é que os outros vivem, como é que os outros fazem as coisas e se fazem melhor, procurar implementar no nosso país. Bom, eu aconselho todo mundo a visitar Moçambique. Moçambique é um país fantástico, acreditem. Quem visita Moçambique nunca mais esquece. Quem visita sempre quer voltar. Muito bem. Gostaria que você deixasse um e-mail seu de contato para que quem está nos acompanhando, de repente, gostou da nossa conversa e queira bater um papo com você, conversar com você, ter alguma dúvida com você sobre Moçambique. Eu quero conhecer esse intercâmbio que você fez. Enfim, como é que a gente pode entrar em contato com você? Bom, podem entrar em contato comigo através do meu Instagram, que é Ernesto Watt 1. O Watt, como é que escreve? Watt é W-A-T-E. Ernesto Watt 1. Exatamente. Numeral 1. Exatamente. Tá no Instagram, fácil deixar você lá. É fácil. Só seguir e pronto. E pronto. Muito bem. Ernesto, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Sucesso para você. Muito obrigado. Foi um prazer inestimável. O News Comunidade fica por aqui. Nos siga nas redes sociais e até o próximo programa. Até lá! Apesar de ter sido erradicado no Brasil desde 2016, o sarampo está rondando nossa sociedade novamente. Por isso é importante ficar atento aos sintomas da doença. Febre alta acima de 38 graus e meio. Dor de cabeça, manchas vermelhas que surgem primeiro no rosto e atrás das orelhas e em seguida se espalham pelo corpo. Tosse, coriza e conjuntivite. O sarampo é uma doença infecciosa. Se você tiver estes sintomas, procure um médico imediatamente. Uma campanha da Câmara Municipal de Sorocaba. Compartilhe essa ideia. Compartilhe cidadania.